Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa sexta aula de redação com a turma do quarto ano. E o conteúdo abordado é o gênero anedota. Bom, vamos começar com a definição do gênero anedota. O gênero anedota, gente, é um gênero que apresenta uma narrativa, ou seja, pertence ao texto narrativo e é composto por aqueles diálogos diretos, né? Ou seja, que é expresso realmente a fala do personagem e situações do cotidiano que vão surpreender o locutor. Relata uma história curiosa ou engraçada e que geralmente tem o intuito de provocar o riso. Nem sempre vai provocar, porque existem anedotas que não são tão engraçadas, mas o intuito é provocar o riso. As anedotas são textos populares que vão sendo contados em ambientes informais, ou seja, tem que ser o quê? Naquela roda de conversa entre familiares, amigos, né? Nada de ambiente formal. Normalmente elas não vão possuir um autor. Ou seja, quantas vezes a gente escuta aí anedotas e mais anedotas e não sabemos quem foi que escreveu? Pois é, porque geralmente a gente não sabe quem é o autor. Ela transporta também, através do riso, uma reflexão. E é uma reflexão principalmente sobre as diferentes formas de comportamento das pessoas e também sobre as expressões da vida. Ou seja, ela vai fazer com que a gente ria, né, porque ela é engraçada, mas ao mesmo tempo ela faz com que a gente pense sobre aquele assunto. Entendê-la vai depender de algumas situações. Primeiramente da entonação, ou seja, do tom de voz de quem está contando, da capacidade oratória que a pessoa tem de falar, porque às vezes a pessoa se engancha um pouco quando vai contar e aí acaba perdendo a graça. Do intérprete também vai depender da apresentação, da representação dele. Ou seja, a pessoa que vai contar, o tom de voz dela vai influenciar, a capacidade que ela tem de falar, o jeito como ela vai falar, como ela vai representar, é o que vai realmente fazer diferença na hora de se contar uma anedota. Origem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a origem da anedota. Entre os antigos da Grécia havia duas sortes de literatura, ou seja, dois pontos diferentes dentro da literatura. Um era o quê? Recebia divulgação, ou seja, que ia ser divulgado, exposto para a população. Mas o outro era aqueles que eram lidos em particular. Você lia só para você, tá? Esse que era lido só em particular, ele era chamado de gente, desculpa, a palavra é bem difícil mesmo. Anecdotos, tá? Isto é, um texto que foi feito para não ser publicado, tá? Essa palavra ela é formada pelos vocábulos a ou en, que significa não, e ekdotos, que quer dizer levado para fora, ou seja, não deve ser levado para fora, não deve ser publicado. Desta fonte surgiu a palavra anedota, que originalmente conservava o significado grego, ou seja, era uma narrativa, uma historinha que não era publicada. Mas as narrativas inéditas, principalmente aquelas que falam sobre coisas curiosas, sobre as pessoas famosas, eram as que despertavam grande interesse do público. Ou seja, aquilo que não era publicado é que as pessoas queriam saber o que era, as pessoas queriam ler. Assim, as anedotas eram constantemente narradas em todas as ocasiões. Ou seja, o que não era para ser publicado, era publicado constantemente, porque era o que as pessoas queriam saber. Né? E por isso essa palavra, ela acabou perdendo o significado original, ou seja, não ser publicado, porque elas eram publicadas o tempo todo. E aí elas passaram a significar simplesmente uma história, um incidente, com o intuito de provocar um riso. Características das anedotas. Primeiramente, uma narrativa curta, ou seja, a anedota ela vai pertencer à tipologia narrativa. Ela é um texto narrativo e curto porque é pequeno, né? E vai geralmente girar em torno de um enredo simples, de uma única situação. Esses textos eles são populares, ou seja, conhecidos entre as pessoas, circulam entre as pessoas. Vão servir para descontrair, ou seja, quebrar aquele gelo, né? Trazer um pouco de riso, uma brincadeira. A autoria ela é desconhecida,
dificilmente você vai saber quem é o autor daquela anedota. Você conhece a anedota, mas não sabe quem é o autor, até porque elas são transmitidas de maneira oral. O ambiente que se deve contar uma anedota é um ambiente informal, ou seja, uma roda de amigos, entre seus familiares, num almoço de família, reunião familiar, ou entre colegas próximos. Você não vai contar uma anedota no seu ambiente de trabalho, por exemplo, porque ela é típica de ambientes informais. A linguagem utilizada na anedota é uma linguagem bem simples e coloquial, ou seja, ela não vai seguir as normas da língua portuguesa, não tem aquela formalidade. Ela é uma linguagem do dia a dia, vai trazer aquelas marcas de oralidade, né? E dependendo do personagem, pode até trazer aquela linguagem comum utilizada no interior, né? Aquela linguagem mais do pessoal da área rural. É caracterizada também pelo humor, ou seja, ela tem esse intuito de ser engraçada, de fazer com que as pessoas riam. Ambiguidade está relacionada, gente, com duplo sentido. Algumas anedotas, elas trazem essa questão do duplo sentido para quem está lendo, que é a ambiguidade. Também vai apresentar o sarcasmo e a ironia, ou seja, ele vai zombar de alguma coisa de maneira bem irônica. O discurso nas anedotas são discursos diretos, ou seja, vem realmente a fala do personagem, não vai dizer Joãozinho falou que estava na sala de aula, falou com a professora que isso, não. Joãozinho falou, 2 pontos, travessão, tá? Ele vai nesse discurso direto, que representa diretamente a fala do personagem. Vai abordar situações cotidianas, ou seja, situações do nosso dia a dia. Vai sofrendo também modificações ao longo do tempo, ou seja, uma anedota ela vai ser contada de várias formas. Por quê? Por conta da transmissão oral. Se eu conto uma anedota para você, você vai contar para o seu colega, isso já modifica alguma coisa. Seu colega vai contar para outro colega, já modifica alguma coisa. Então, elas vão se modificando devido a essa transmissão oral. Utiliza fatos divertidos. E esses fatos podem ou não ser reais. Pode ser uma coisa assim bem absurda, né, bem imaginária, fantasiosa, ou pode ser alguma coisa baseada em algo que poderia acontecer. Poucos personagens, justamente porque é uma narrativa curta, ela vai ter poucos personagens. Pode ser destinada a diversos públicos. Preste atenção, gente. Existem piadas que são bem com a linguagem bem simples, que são voltadas para crianças, existem linguagem mais complicada, que são voltadas para adultos, utilizam uma temática diferente. Então, ela vai ser destinada para determinado público. Tem de criança, tem de adulto. E a temática abordada é variada. Pode falar sobre tudo, sobre política, sobre uma situação, um problema cotidiano. Ela pode abordar qualquer coisa. Mas os temas mais comuns são daqueles dos seres desprovidos de inteligência. Ou seja, aquelas pessoas que se confundem, que entendem uma coisa completamente diferente do que está sendo falado. Elementos de uma anedota. Os elementos de uma anedota são os mesmos elementos presentes em um texto narrativo. Personagem, só que com uma diferença. Como é um enredo, uma narrativa curta, são poucos personagens. O enredo é um enredo bem simples, com poucas situações. O tempo, que é no caso, quando aconteceu, também vai ser um tempo reduzido. O espaço, que é o local que aconteceu a anedota que está sendo contada, né? Que é o cenário, também é um espaço reduzido. Anedota e piada. É a mesma coisa, não é? Olha só, gente, em termos literal, de uma maneira geral, elas têm praticamente o mesmo sentido. Inclusive, existem alguns livros que trazem como se fossem a mesma coisa. Mas, a grosso modo, se você investigar mais, aprofundar, comparar detalhadamente, você vai perceber que elas têm algumas diferenças. Primeiramente, a piada, ela é bem direta e a finalidade dela é simplesmente ser cômica, ser engraçada. Então, ela é um breve relato, ou seja, um relato bem breve, curto, que no final quer provocar risos na pessoa que está ouvindo. Já a anedota, que é um termo, inclusive, que está caindo no desuso, poucas pessoas utilizam mais a piada, ela sempre vai apresentar um duplo sentido, tá bom? E vai relatar um fato curioso ou um fato engraçado.
Então aqui uma diferença, tá? Vou contar uma piada e vou contar a anedota. A anedota. 2 amigos desempregados conversavam. Um diz, gostaria de ser pobre um dia. Um dia? Como assim? Pergunta o outro, muito intrigado. Explica o primeiro. É que todos os dias é muito ruim. Ou seja, quando ele fala ser pobre um dia, você tem aí um duplo sentido. Como assim um dia? Ou seja, ele não quer ser todos os dias. Porque aí tem um duplo sentido. Será que ele tem dinheiro e quer ser pobre só um dia? Mas no caso não é. No caso é porque ele é pobre todos os dias e queria ser só um dia. E aí ele traz também a abordagem da questão do desemprego. O tema é o desemprego. E a piada, que tem só o objetivo, né, de ser bem cômica, Juquinha pegou um ônibus e ao entrar pergunta para o cobrador: moço, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: são 2,30, garoto. Então Joãozinho fala alto: ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Ou seja, ele vai comprar o ônibus, porque o ônibus está muito barato. Outra coisa também que as pessoas confundem muito é a anedota com o cartoon ou com uma charge. Cartoon é como se fosse uma anedota gráfica, que vai aliar um desenho com um texto, ou seja, a linguagem verbal com a não verbal. Geralmente ela vai trazer uma situação universal, atemporal. Que tipo de situação é essa? Aquelas que podem acontecer em qualquer lugar, qualquer tempo, né? E vai promover uma sátira ao comportamento humano, ou seja, ela vai zombar ironicamente dos comportamentos humanos. Olha aqui um exemplo do cartoon. Tá olhando o que, mano? Avião? Não, o preço do combustível, né? Ou seja, ele tá olhando o preço do combustível que está subindo. Não deixa de ser também uma crítica ao que está acontecendo. E a charge também, que muita gente confunde. O termo charge é proveniente do francês charge, que significa carregar, exagerar. As charges, ela tem como objetivo fazer uma crítica a um fato polêmico ligado à sociedade. Então, ela vai criticar um fato que está acontecendo naquele momento e vai retratar o ponto de vista do autor, que é o criador, em relação àquele assunto. Olha aqui um exemplo. Dia das Crianças. A bola caiu lá dentro. Acabou o jogo. Ou seja, a bola caiu dentro do celular. Acabou o jogo. Vai todo mundo pegar o celular e ficar brincando. Ou seja, aqui está falando da questão do uso, né, de maneira exagerada de aparelhos eletrônicos. Rir faz bem. Isso aqui é uma curiosidade bem legal, gente. É sério. Rir faz bem à saúde. Inúmeros estudos de universidades e instituições relevantes, ou seja, instituições, né, que são boas, são bem consideradas, comprovam que o ato de dar risada, e principalmente de gargalhar, vai ativar substâncias em nosso corpo que vai trazer uma sensação benéfica, ou seja, vai fazer bem para a gente, né? Vai causar um bem-estar. Para o neurocientista cognitivo Scott Williams, o humor revela muito sobre a nossa humanidade, sobre como a gente pensa, né, sobre como nós nos sentimos, nos relacionamos com o próximo. E é muitas vezes, gente, a única forma que o nosso cérebro encontra para lidar com diversas informações contraditórias ao mesmo tempo. Ou seja, nós somos bombardeados por informações o tempo todo. E essas informações muitas vezes são contraditórias. E a maneira como o nosso cérebro costuma lidar com isso é através do riso. Em suas pesquisas, o Scott Williams ele mostrou que hormônios nos tornaram seres em busca de emoção e de novas maneiras de melhorar a vida. Ou seja, esses hormônios relacionados ao nosso humor, né, ao ato de sorrir, ele faz com que a gente busque cada vez mais maneiras de melhorar a nossa vida. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês e espero que vocês continuem sempre se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!